Olá a todos, meu nome é Hércules, sou aluno do curso de Licenciatura em Educação Física do primeiro período da Universidade Federal de Lavras e eu fiquei responsável de falar sobre o volume 8 da coleção dos 40 anos do CBCE, do volume 8 do capítulo 8. Antes de tudo, o capítulo 8 do volume 8 ele fala sobre os movimentos sociais e os seus desafios na conjuntura atual. Pois bem, antes de tudo a gente tem que falar o que é movimentos sociais. Movimentos sociais são movimentos na qual grupos ou classes sociais lutam por direitos iguais. Seja ele por direito assalariado, por melhores condições de salário, direito à saúde, direito à liberdade de expressão, direito à cultura, dentre outros direitos. Então são uma série de grupos sociais que defendem uma certa ideologia de que tudo tem que ser perante a lei igual. E esses movimentos aqui no Brasil, eles são muito decorrentes da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, desde 1940, na época de 50 e 60, esses movimentos já existem aqui. E são vários esses movimentos. Podemos citar o movimento LGBT, que luta por igualdade e direitos iguais, né? O movimento o feminismo, que luta por direitos iguais entre homens e mulheres. Mas um movimento forte na década de 50 e até hoje é o movimento do MST, na qual eles lutam por terras, né, por direito a terras improdutivas. E no Brasil aconteceu uma série de coisas que influenciaram muito esse movimento e que deram tanto força quanto visibilidade. Em 1964, que foi o movimento lá da ditadura, movimento, né, que a gente nem pode chamar de movimento, e sim de uma época triste para o nosso país e para grande parte da população, que foi a ditadura militar de 1964, ela ocasionou vários movimentos na época que lutavam contra as ideias na qual os ditadores implicavam na nossa sociedade naquela época. E dali em diante, o Brasil ele passou a tomar frente desses movimentos, de irem para as ruas protestarem, de falar que as pessoas não aceitam, de pôr a cara a tapa de verdade, sabe? É tanto que em 1988, 84, não lembro muito bem a data, o Brasil foi às ruas, a população brasileira foi às ruas protestar sobre o direito de querer votar, sobre o direito de poder escolher democraticamente um presidente para o seu país. E esse movimento ele ficou conhecido como Diretas Já. Ou seja, a população em si, a sociedade brasileira queria poder eleger um presidente democraticamente por voto. E não naquela época que, tipo assim, as pessoas candidatavam e implicavam só isso, na qual ninguém tinha o direito a votar em nada, e tudo era aquilo mesmo. E antes desse movimento de diretas já, os presidentes antigos eram basicamente militares, que muitos eram a favor da ditadura e muito naquela época também governavam o nosso país. O movimento de diretas já, ele abriu uma série de oportunidades para o país, porque depois disso, o Brasil ele pôde eleger, sim, o seu primeiro presidente por voto, e os movimentos sociais ganharam cada vez mais força. O MST, então, ele ganhou bastante repercutividade e ganhou bastante notoriedade durante a candidatura do ex-presidente, né, do PT, que era o Partido dos Trabalhadores, que era totalmente a favor da ideologia dos MSTs, o ex-presidente Lula,
que lutou bravamente a favor desses movimentos sociais, de fazer a reforma agrária de uma forma correta. Porque o movimento do MST, gente, ele não quer nada mais do que poder ter uma terra para falar que é sua. Assim, uma terra que certamente para o dono desse pequeno pedaço de terra é improdutiva para ele. Ele não faz nada em cima desse pedaço de chão. A terra é infértil e o pessoal do MST, eles só querem poder usufruir desse pedaço de terra ou fazer sua casinha ou tentar fazer essa terra ser ainda mais férteis, poder produzir do campo e levar para a cidade para, de certa forma, ter um sustento. E o Partido dos Trabalhadores, na época que o Lula era presidente, ele apoiou gradativamente esse movimento. E vários outros também. Porém, o texto ele também relata o golpe de 2016, o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, que também era do PT e que vinha de sua segunda... Como é que fala? Ela vinha da sua reeleição. Ela foi reeleita. Ela foi eleita de 2010 a 2014. Em 2014 a 2018 ela foi reeleita. Só que desse período de 2014 a 2018 ela sofreu um golpe na qual o pessoal do Senado pediram o impeachment dela. E nisso a população também foi toda para a rua. Vários movimentos ganharam força para, de certa forma, de retirar a Dilma como presidenta. Porque a mídia influenciava tanto naquela época que as pessoas viam ela como uma presidente ruim. E anos depois descobriram que aquilo tudo foi um golpe de Estado arqueado por parte do povo da Câmara. E diante disso, depois do impeachment, então depois que o vice-presidente dela passou a tomar posse, e desde 2018 até hoje, a população ela vem vendo o reflexo do desgoverno que o país se encontra. E que, de certa forma, vários movimentos perderam força. O movimento do MST perdeu muita força devido à reforma agrária que o atual presidente quer implantar. A educação saiu prejudicadíssima devido aos cortes de gastos que, segundo ele, são infundáveis na educação. Reformas que saíram assim de forma crítica, que vieram para o país, como a reforma agrária, a escola sem partido, as mudanças da Base Nacional Comum Curricular, dentre outros. Então, vários movimentos foram perdendo força desde então o atual governo na qual a gente se encontra. Com isso, ele foi perdendo os movimentos foi perdendo força, fazendo com que vários movimentos foram esquecidos.